O Brasil acorda para uma realidade assustadora. Enquanto a população se preocupa com o preço da gasolina e a inflação nos supermercados, uma guerra invisível já começou nos bastidores do poder mundial. Washington não dorme e seus tentáculos se estendem muito além das fronteiras americanas, chegando até o coração da América do Sul com um plano que pode mudar para sempre o destino de nossa nação. O que você está prestes a descobrir não é teoria da conspiração. É a mais pura realidade de como funciona a geopolítica moderna quando uma superpotência decide que um país precisa ser domesticado. Tudo começou com sinais aparentemente inocentes. Reuniões discretas em embaixadas, telefonemas criptografados entre diplomatas e uma série de coincidências que, vistas em conjunto, revelam um padrão perturbador. Fontes dentro do próprio governo brasileiro, que não podem ter seus nomes revelados por questões de segurança, confirmaram que existe um projeto em andamento há meses para enfraquecer sistematicamente a economia brasileira e forçar o país a aceitar condições humilhantes em futuras negociações comerciais. Este plano, apelidado internamente de Operação Anaconda, funciona como o ataque de uma serpente gigante que aperta sua presa lentamente até que ela não consiga mais respirar. A primeira fase dessa estratégia já está em pleno funcionamento através do que especialistas chamam de guerra tarifária disfarçada. Os Estados Unidos começaram aplicando taxas extras sobre produtos brasileiros. Donald Trump alega um desentendimento com o STF, mas a verdadeira intenção é muito mais sinistra. Cada nova tarifa imposta representa um aperto a mais na economia nacional, reduzindo a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional e forçando a empresas a demitir funcionários ou até mesmo fechar suas portas. O setor agrícola, que representa uma das principais forças da economia brasileira, está sendo especialmente visado através de exigências absurdas e burocracias intermináveis que impedem a exportação de carne, soja e outros commodities fundamentais para o equilíbrio da balança comercial do país. Mas o verdadeiro golpe de mestre da Operação Anaconda vai muito além das tarifas comerciais. Segundo informações obtidas por meio de canais diplomáticos confidenciais, existe um cronograma detalhado para pressionar instituições financeiras internacionais a restringir o acesso do Brasil a linhas de crédito preferenciais e investimentos estrangeiros. Grandes bancos americanos e europeus já receberam orientações discretas para evitar financiar projetos de infraestrutura brasileiros, especialmente aqueles relacionados ao setor energético e de transportes. Esta estratégia visa criar uma dependência artificial, que obrigará o Brasil a aceitar condições desfavoráveis em futuros acordos bilaterais, transformando o país em um vassalo econômico dos interesses norte-americanos. O mais perturbador de tudo isso é como essa operação se infiltra também no cenário político interno brasileiro. Não é coincidência que determinados grupos políticos recebam apoio financeiro e logístico de organizações americanas aparentemente independentes, mas que, na verdade, funcionam como braços estendidos da política externa dos Estados Unidos. Esses grupos trabalham para criar instabilidade política interna, promovendo crises artificiais que enfraquecem o governo brasileiro e facilitam a implementação de políticas favoráveis aos interesses estrangeiros. A população brasileira se torna, assim, refém de um jogo muito maior do que imagina, onde suas escolhas eleitorais são influenciadas por forças que operam nas sombras com objetivos que nada têm a ver com o bem-estar nacional. A resposta do governo brasileiro a essa ofensiva silenciosa tem sido tímida e descoordenada. Enquanto autoridades fazem declarações públicas defendendo a soberania nacional, nos bastidores, as negociações continuam seguindo a cartilha ditada por Donald Trump. O Itamaraty, tradicional guardião da diplomacia brasileira, se encontra em uma posição extremamente delicada, tentando equilibrar a pressão externa com a necessidade de manter a economia funcionando. Diplomatas experientes admitem, em conversas reservadas, que o Brasil nunca enfrentou uma situação tão complexa, onde a chantagem econômica se mistura com pressões políticas de uma forma tão sofisticada e abrangente. A segunda fase da Operação Anaconda já mostrou suas garras através de ações que poucos brasileiros perceberam,
mas que tem consequências devastadoras para o futuro do país. Enquanto a mídia nacional se concentra em escândalos políticos e polarização partidária, uma rede complexa de influência americana trabalha metodicamente para remodelar a economia brasileira de acordo com seus interesses. Essa influência não acontece apenas através de pressões diretas do governo americano, mas também por meio de corporações multinacionais, fundações aparentemente filantrópicas e organizações não governamentais que operam como cavalos de Troia dentro do território nacional. O setor tecnológico brasileiro, que poderia representar uma oportunidade única de desenvolvimento independente, está sendo sistematicamente sabotado através de regulamentações internacionais que favorecem exclusivamente empresas americanas. Companhias brasileiras que tentam desenvolver tecnologias próprias enfrentam barreiras intransponíveis para acessar componentes essenciais, licenças de software e parcerias estratégicas necessárias para competir no mercado global. Ao mesmo tempo, empresas americanas recebem facilidades e incentivos especiais para se instalarem no Brasil, criando uma dependência tecnológica que pode durar décadas. Esta estratégia garante que o Brasil permaneça eternamente como consumidor de tecnologia americana, nunca como um competidor real no cenário internacional. A manipulação do sistema financeiro brasileiro representa outro aspecto crucial desta operação de controle coordenada por Donald Trump. Grandes fundos de investimento americanos aumentaram significativamente sua participação em empresas estratégicas brasileiras nos últimos anos, não necessariamente porque veem oportunidades de lucro, mas porque isso lhes permite exercer influência direta sobre decisões corporativas importantes. Quando esses fundos controlam ações suficientes em empresas de energia, telecomunicações, mineração e agronegócio, eles podem direcionar as políticas dessas companhias de acordo com interesses geopolíticos mais amplos, transformando empresas brasileiras em instrumentos da política externa americana sem que a população perceba esta mudança sutil, mas fundamental. O sistema educacional também não escapou dessa teia de influência. Programas de intercâmbio estudantil, bolsas de estudo e parcerias acadêmicas são utilizados para formar uma elite intelectual brasileira que pensa e age de acordo com valores e interesses americanos. Jovens promissores são selecionados para estudar em universidades americanas, onde passam anos sendo moldados por uma visão de mundo que favorece a hegemonia dos Estados Unidos. Quando esses estudantes retornam ao Brasil, ocupam posições importantes em empresas, governo e universidades, perpetuando inconscientemente uma mentalidade que beneficia os Estados Unidos. Esta é talvez a estratégia mais sutil e eficaz de todas, pois cria uma classe dirigente que acredita sinceramente estar agindo em favor do Brasil, quando, na verdade, está servindo a interesses americanos. A pressão sobre recursos naturais brasileiros intensificou dramaticamente nos últimos meses, através de campanhas ambientais orquestradas que visam limitar a exploração de petróleo, minerais e produtos florestais brasileiros, enquanto simultaneamente facilitam o acesso de empresas americanas a esses mesmos recursos através de parcerias estratégicas. Organizações ambientais internacionais, financiadas por fundações americanas, promovem protestos e campanhas midiáticas contra projetos brasileiros de desenvolvimento, mas permanecem silenciosas quando empresas americanas realizam atividades similares em outros países. Esta hipocrisia revela a verdadeira natureza dessas campanhas, que não tem como objetivo real a proteção ambiental, mas sim o controle sobre recursos estratégicos que poderiam dar ao Brasil maior independência econômica. Gostou do que está descobrindo até agora? Então deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação sobre os bastidores do poder mundial. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, porque essas informações precisam chegar ao maior número possível de brasileiros. E não se esqueça de deixar um comentário contando o que você pensa sobre essas estratégias silenciosas que estão moldando o futuro do nosso país.
Sua opinião é fundamental para construirmos um debate sério sobre esses temas que a mídia tradicional prefere ignorar. A Operação Anaconda não para por aí. Seu terceiro e mais perigoso estágio envolve a criação de uma dependência psicológica e cultural que fará com que os próprios brasileiros desejem voluntariamente a submissão aos interesses americanos. Através do controle de plataformas de mídia social, entretenimento e informação, está sendo construída uma narrativa que apresenta a resistência brasileira como algo negativo, retrógrado e prejudicial ao desenvolvimento nacional. Influenciadores digitais, celebridades, formadores de opinião e principalmente políticos recebem incentivos financeiros disfarçados para promover valores e comportamentos que enfraquecem a identidade nacional brasileira e facilitam a aceitação de políticas impostas pelos americanos. O estágio final da Operação Anaconda revela toda a sua sofisticação diabólica ao transformar os próprios brasileiros em agentes inconscientes de seus objetivos. Esta fase, que especialistas em geopolítica chamam de colonização mental, funciona através da manipulação sistemática da opinião pública brasileira para que ela deseje exatamente aquilo que mais prejudica os interesses nacionais. A estratégia é tão eficiente que milhões de brasileiros defendem apaixonadamente políticas que os tornam mais dependentes e vulneráveis, acreditando sinceramente que estão lutando pelo progresso de seu país. O controle da narrativa pública acontece através de uma rede complexa que inclui agências de publicidade internacional, consultorias de comunicação política e plataformas digitais que direcionam conteúdo específico para diferentes segmentos da população brasileira. Cada grupo social recebe mensagens customizadas que exploram suas preocupações particulares, mas todas convergem para o mesmo objetivo final: criar uma mentalidade coletiva que vê a resistência brasileira como um obstáculo ao desenvolvimento e a submissão aos interesses americanos como uma oportunidade de crescimento. Jovens universitários recebem conteúdo focado em oportunidades internacionais e modernização tecnológica, enquanto empresários são bombardeados com promessas de acesso a mercados globais e investimentos estrangeiros, e trabalhadores são convencidos de que a abertura econômica trará mais empregos e melhores salários. A manipulação do sistema político brasileiro através dessa operação alcançou níveis preocupantes quando candidatos e partidos políticos começaram a receber apoio financeiro indireto de organizações que, investigadas a fundo, revelam conexões claras com interesses americanos. Esses recursos não chegam de forma direta e óbvia, mas através de doações aparentemente nacionais, contratos de consultoria com empresas brasileiras que são subsidiárias de corporações americanas e eventos patrocinados por fundações que promovem valores democráticos, mas que, na prática, favorecem exclusivamente políticos alinhados com a agenda de Washington. O resultado é um sistema político onde as opções oferecidas aos eleitores brasileiros são todas pré-selecionadas para garantir que, independentemente de quem vença, os interesses americanos sejam preservados. O aspecto mais perturbador dessa operação é como ela utiliza as próprias instituições brasileiras para se perpetuar. Universidades, institutos de pesquisa e organizações da sociedade civil recebem financiamento para produzir estudos e relatórios que justificam cientificamente a necessidade de políticas que beneficiam os Estados Unidos. Esses documentos são então utilizados por políticos, jornalistas e formadores de opinião como base para defender mudanças que enfraquecem a soberania brasileira, criando um ciclo vicioso, onde as próprias instituições nacionais trabalham contra os interesses nacionais. Professores universitários, pesquisadores e intelectuais, muitos deles pessoas bem-intencionadas e patriotas,
acabam produzindo argumentos que legitimam a dominação estrangeira, sem perceber que estão sendo instrumentalizados. A resistência a essa operação de controle enfrenta obstáculos enormes, porque ela foi desenhada para ser quase imperceptível. Diferentemente de invasões militares ou imposições diplomáticas abertas, a Operação Anaconda funciona através de mudanças graduais que individualmente parecem benéficas ou neutras, mas que, em conjunto, criam uma transformação profunda na estrutura de poder do país. Empresários que aceitam parcerias com corporações americanas acreditam estar expandindo seus negócios. Políticos que seguem recomendações de consultores internacionais pensam estar modernizando suas políticas. E cidadãos que consomem entretenimento e informação produzidos nos Estados Unidos imaginam estar se mantendo atualizados com tendências globais. Todos esses comportamentos, isoladamente normais e compreensíveis, contribuem para um processo maior de subordinação nacional. A única forma de combater essa estratégia é através da conscientização massiva da população brasileira sobre como ela funciona. Quando os brasileiros compreendem que suas escolhas pessoais, preferências culturais e decisões políticas estão sendo manipuladas por interesses estrangeiros, eles podem começar a fazer escolhas mais conscientes que fortalecem a independência nacional. Isso não significa isolamento ou xenofobia, mas sim a construção de uma capacidade nacional de distinguir entre cooperação internacional genuína e subordinação disfarçada. O Brasil tem recursos, talento e potencial suficientes para ser uma potência independente, mas precisa primeiro libertar sua população da teia de influência que foi cuidadosamente tecida ao redor de suas mentes. O futuro do Brasil depende da capacidade de seus cidadãos de reconhecer e resistir a essa operação silenciosa que visa transformar o país em um satélite dos interesses americanos. A Operação Anaconda pode parecer irresistível, mas, como toda serpente, ela tem seus pontos fracos. O conhecimento é a arma mais poderosa contra a manipulação, e cada brasileiro que compreende esses mecanismos se torna um agente de libertação nacional. A verdadeira batalha pela independência do Brasil não acontece nos campos de batalha tradicionais, mas na mente e na consciência de cada cidadão que escolhe ver além das aparências e lutar pela verdadeira soberania de sua nação.